Bom, vamos direto ao ponto e mergulhar nessa análise de um documento bem fundamental, o curso bíblico de nível elementar. Esse material é um texto introdutório super interessante criado pelo pastor Antônio Amaro da Silva lá em maio de 2026. A ideia principal aqui é pegar conceitos teológicos que são super vastos e meio complexos e dar aquela condensada boa, transformando tudo num formato muito mais acessível para quem está dando os mesmíssimos primeiros passos na fé cristã. Vamos entender como tudo isso se organiza. O roteiro que a gente vai seguir passa por 5 módulos práticos. Primeiro, a introdução às Escrituras. Depois, como a Bíblia é organizada, a figura de Jesus Cristo, os passos de como começar a vida cristã e, fechando com chave de ouro, um guia prático de leitura. Entrando no módulo 1, Introdução às Escrituras Sagradas, para a gente compreender o texto central. Logo de cara, antes de entrar em qualquer lição mais específica, o curso já estabelece muito bem a autoridade do seu livro-texto. A Bíblia não é colocada ali como uma obra literária comum, sabe? Ela é apresentada, literalmente, como uma revelação divina. Segundo o material, é através dessas páginas que o ser humano consegue conhecer a fundo a identidade de Deus e, de quebra, descobrir o verdadeiro propósito da vida. E olha que detalhe interessante quando o assunto é quem escreveu tudo isso. O currículo reconhece o elemento humano da coisa, pontuando que os textos foram escritos por vários homens ao longo de muitíssimos anos. Mas a premissa teológica que sustenta tudo isso afirma categoricamente que esses autores foram 100% inspirados por Deus. Para dar peso a essa afirmação sobre a inspiração divina, o material traz a sua primeira grande referência acadêmica, que é 2 Timóteo 3,16, afirmando que toda a escritura é inspirada por Deus. Ao destacar isso, o autor não está apenas jogando uma opinião ao vento. Ele já começa ensinando o estudante a usar o próprio texto como prova das suas premissas. É uma técnica de ensino fundamentado muito clássica e super eficaz. Agora, vamos ao módulo 2, como a Bíblia é organizada focando nos 2 testamentos. A gente sabe que pegar um livro daquele tamanho pela primeira vez pode ser meio intimidador. Então, para facilitar o processo, o material explica a organização em 2 grandes partes. De um lado, temos o Antigo Testamento, que é o foco na criação do mundo, na história do povo de Israel e nas promessas feitas por Deus. Do outro lado da balança, o Novo Testamento, que muda o holofote para a vida de Jesus Cristo, seus ensinamentos e a mensagem de salvação. Essa divisão é como um mapa que ajuda a organizar a leitura cronologicamente de um jeito bem mais tranquilo. Passando para o módulo 3, a figura de Jesus Cristo, que é exatamente o foco central do Novo Testamento. Direcionando toda a atenção para essa figura principal, o currículo faz um resumo bem direto. Ele define Jesus como o Filho de Deus que veio ao mundo com uma missão clara, de salvar a humanidade do pecado. E isso se apoia em 4 pilares principais de ensino: amor, perdão, arrependimento e vida eterna. Percebe como a mensagem é entregue em tópicos super diretos e fáceis de absorver? É perfeito para quem está começando. E para amarrar essa ideia com firmeza, a lição traz mais uma referência fortíssima. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, lá de João 3,16. Essa citação funciona como a evidência máxima daquele amor divino e do real motivo da vinda de Cristo. Sendo um dos versículos mais famosos que existem, ele serve aqui como a espinha dorsal de tudo que foi ensinado sobre Jesus até agora. Chegamos ao módulo 4, como começar a vida cristã. É a tão aguardada transição da teoria para a prática. É exatamente aqui que o curso deixa um pouco as definições teológicas de lado e coloca a mão na massa com instruções bem práticas. O roteiro entrega 5 passos fundamentais. Primeiro, crer em Deus e no seu amor. Segundo, ler a Bíblia. Terceiro, orar com sinceridade todo santo dia. Quarto, congregar em uma igreja para garantir o crescimento. E quinto, obedecer. Ou seja, o curso dita exatamente a rota esperada para o novo estudante aplicar toda a teoria na vida real. E dentro desses passos tem uma dica que chama muita atenção. A diretriz de leitura é extremamente específica. Em vez de falar para a pessoa abrir o livro lá no comecinho do Antigo Testamento, a instrução é ir direto para os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Em termos de ensino, isso faz total sentido, né? Isso conecta quem está lendo direto com a figura de Jesus, que a gente acabou de ver no módulo passado, e evita que o iniciante acabe se perdendo naquelas narrativas históricas mais densas logo de cara. E assim vamos para o módulo 5, Guia Prático de Leitura, focado em construir hábitos diários. Para que o passo da leitura realmente aconteça, o guia monta um fluxo bem estruturado. A ideia é escolher um lugar tranquilo, começar com uma oração simples, aí ler um trecho curtinho, tipo o capítulo 1 de João, tirar um tempinho para refletir sobre o que acabou de ler e, por fim, aplicar isso no dia a dia.
É um modelo desenhado passo a passo, pensado para tirar a pessoa do modo de apenas ler e levá-la de fato para a ação. Daí, para ter certeza absoluta de que tudo isso foi compreendido de verdade, o documento inteiro fecha com um questionário de primeiro nível contendo exatas 15 perguntinhas de revisão. É aquele momento crucial de autoavaliação. Essas perguntas foram estrategicamente criadas para testar o domínio do material, ajudando a fixar tudo na memória e validar o que foi aprendido. E para fechar o nosso mergulho, o próprio curso levanta exatamente esta pergunta de revisão: o que devemos fazer para começar a vida cristã? Depois de navegar pela teoria, entender quem é a figura central e aprender o método prático de leitura, essa questão provoca uma reflexão sobre se os passos práticos realmente ficaram claros. É aquela ponte perfeita entre a teoria que acabamos de estudar e o próximo grande passo da jornada. Uma reflexão bem provocativa para terminar, com certeza.